Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, dos versículos 11 a 18. Eclesiastes capítulo 9, dos versículos 11 a 18. Nós daremos então sequência às exposições deste livro. Eclesiastes capítulo 9, os versículos 11 a 18. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos prepare para esta exposição. Pai bondoso, nós faremos a leitura da Tua palavra neste momento e rogamos a misericórdia e a graça do Senhor sobre nós. Ó Deus eterno, me use como instrumento nas Tuas mãos, na leitura e na exposição da palavra, para que tudo, ó Pai, que for dito aqui esteja em harmonia com a Escritura Sagrada, porque assim, ó Pai, o Teu nome será honrado e a Tua igreja edificada. Também queremos Te agradecer pelos irmãos que, numa atitude de gratidão, consagraram ao Pai reservaram parte da sua receita para que pudesse contribuir assim com os obreiros e assistir os irmãos carentes. Ó Deus eterno, continue suprindo as necessidades de cada família e nos dando um coração generoso para tal. Tenha misericórdia de nós agora, ó Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença e que o Espírito Santo do Senhor prepare o nosso coração e que Cristo, a palavra do Senhor, pregue a cada um de nós para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes 9, dos versículos 11 a 18, eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando, mas mantenha a sua Bíblia aberta depois da leitura do texto. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Irmãos, próximo dia 11 agora, essa semana, estará completando 24 anos desde aquele ataque terrorista contra os Estados Unidos. E quando eu estava preparando esse sermão, me veio à memória essa data, porque eu fico imaginando a cena, aquelas pessoas indo até o aeroporto, com passagem comprada, entrando naqueles aviões, naquelas aeronaves. Muitos estavam indo a trabalho, outros a passeio, outros para visitar algum familiar. Enfim, são vários os motivos daquelas pessoas. E aquelas pessoas entraram naquelas aeronaves sem ter ideia de que seria a última viagem delas. E que aquelas aeronaves, duas delas atingiram o World Trade Center, outra atingiu o Pentágono, e uma outra, segundo a história, eles mesmos
se rebelaram ali contra os terroristas e conseguiram derrubar o avião, né? Mas eu fico pensando também naquelas pessoas que por algum motivo não conseguiram entrar. E possivelmente quando estavam ali no aeroporto e que tomaram conhecimento que perderam um voo, devem ter ficado indignadas. Até que veio a notícia que o voo delas havia colidido com o World Trade Center e com o Pentágono. Então, naquele primeiro momento de muita raiva, depois aquele alívio, pelo menos eu não estava lá. E a gente percebe como que a vida, ela é incerta e nós não temos convicção a respeito de nada. Salomão está falando sobre isso, sobre a incerteza da vida. Salomão também diz algo aqui no versículo 11 que me fez lembrar sobre uma expressão que a gente usa no futebol, Deus zebra. Deus zebra no futebol significa que uma coisa que não era esperada aconteceu. Por exemplo, um time de futebol muito bem preparado, com os melhores jogadores, joga com um outro time que não tem tão bons jogadores assim, não está bem preparado, mas esse time acaba perdendo. E aí o noticiário, depois do jogo, Deus zebra. Ou seja, foi contra a lógica. Não é possível que esse time, com esses jogadores, conseguiram ganhar daquele time com aqueles jogadores. Eles jogaram contra uma seleção. E eles são um timinho. Mas conseguiram a vitória. Também quando eu estava lendo esse sermão e preparando, um dos comentaristas trouxe a história de um homem chamado Donald Peters, que no ano de 2008 foi até a loteria e comprou um bilhete de loteria. Ele fazia isso há 20 anos. Todo mês ele comprava bilhetes de loteria, tentando se tornar um milionário. Ele comprou o bilhete de loteria no dia 1º de novembro de 2008 e no mesmo dia ele teve um ataque cardíaco fulminante, faleceu e o bilhete dele foi o bilhete premiado. A vida é incerta. Salomão está falando sobre isso, a incerteza da vida. Nós não temos controle de absolutamente nada. Há muitas variantes e nós não conseguimos controlar. Antes aqui, no início do capítulo 9, Salomão disse no versículo 2 que tudo sucede igualmente a todos. Ou seja, ninguém está isento de sofrer as injustiças que existem nesse mundo. E ele fala que tanto crente quanto descrente enfrenta os mesmos problemas. E a morte chega para todos. O sofrimento nesse mundo, ele não escolhe, ele vem para todos. E nos versículos anteriores, então, Salomão, decorrendo sobre isso, que a vida é incerta, que tudo sucede igualmente a todos, que este mundo está em um caos, que este mundo está de cabeça para baixo, que este mundo é confuso, que o pecado dominou o coração do homem. A partir do versículo 7 do capítulo 9, Salomão diz assim: então, diante desse cenário caótico, tem uma percepção da vida diferente. Louve ao Senhor através do usufruto daquilo que Deus tem te dado, a provisão material. Louve ao Senhor através do relacionamento com a sua esposa e com a sua família. Louve ao Senhor através da dedicação no trabalho. Viva neste mundo da melhor maneira possível, sabendo que tudo acontece com todo mundo, então aproveite cada oportunidade, porque a vida
é curta, mas aproveite todas as oportunidades para a glória de Deus. Agora, no texto que nós lemos, Salomão, nos primeiros 2 versículos que nós lemos aqui, o versículo 11 e o versículo 12, ele diz que nem sempre as coisas elas seguem um rumo lógico. Nem sempre as coisas acontecem como a gente espera que aconteça. E então ele diz no versículo 12, na parte final, que o homem precisa compreender que há tempo de calamidade e que as coisas acontecem de repente na vida do homem. Que tudo acontece do nada, aparece do nada. E o homem precisa estar preparado para esse momento. A partir do versículo 13 até o versículo 18, Salomão então mostra que o melhor caminho nesta vida incerta, o melhor caminho nesse mundo, que tudo pode acontecer do dia para a noite, de uma hora para outra, é viver uma vida sábia. Então, resumindo os versículos 11 a 18, Salomão está ensinando aqui que o homem carece de sabedoria em tempos de calamidade. Se nós pudermos resumir estes versículos numa sentença, seria esta: o homem carece de sabedoria em tempos de calamidade. Vejamos aí o texto, os versículos 11 e 12, onde Salomão nos ensina que a vida debaixo do sol ela é confusa. Veja bem: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Lendo esse texto, me fez lembrar de algumas comparações. Quando me veio aqui ligeiros, não é dos ligeiros o prêmio, na hora eu me lembrei das Olimpíadas de 2004, quando o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima estava à frente, estava para ganhar aquela maratona, seria medalha de ouro, e um manifestante, que era um ex-padre irlandês, entrou na frente dele e agarrou ele. E ele então chega em 3º lugar naquela maratona. Ou seja, era alguém que estava para conquistar a medalha de ouro, mas algo aconteceu no meio do caminho que não permitiu que ele conquistasse. Quando nós vemos aqui, nem dos valentes a vitória, me faz lembrar de Golias. Golias era muito mais forte que Davi, mas perdeu a luta. Nem tão poucos dos sábios o pão, nem dos inteligentes o favor, me fez lembrar do apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, com toda a sua eloquência, com todo o conhecimento que ele tinha, não só religioso, mas cultural e linguístico. Mas passou dias difíceis, passou por escassez. Ele fala isso aos filipenses: eu passei por tempos difíceis, que eu não tinha muitas coisas para comer, eu não tinha tanta subsistência assim. Quando nós vamos aqui, nem ainda dos prudentes a riqueza, me fez lembrar de Jó, que mesmo sendo um homem tão prudente, perdeu tudo aquilo que ele tinha. Os sábios, irmãos, nem sempre têm pão, é isso que Salomão está dizendo. Os inteligentes não garantem um bom salário. E muitos conhecimentos não nos favorecem. Então o que Salomão está dizendo é o seguinte: as habilidades humanas não são, de maneira alguma, garantia de sucesso na vida. Por mais hábil que um homem seja, isso não lhe garante sucesso, de maneira nenhuma. Por mais inteligente, por mais capaz, por mais graduado que ele seja, por mais forte que ele seja, por mais ligeiro que ele seja, por mais prudente que ele seja, não lhe garante pão, dinheiro, saúde, riquezas, bonança e vida boa.
O homem jamais pode confiar na sua capacidade. Salomão, irmãos, ele se fundamenta em 3 argumentos. E o primeiro deles é: não cabe ao homem dirigir os seus passos. Talvez Salomão estivesse se lembrando de Jeremias capítulo 10, versículo 23, que diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Ou seja, o homem não tem controle sobre a sua história. Salomão também possivelmente está fundamentado no argumento baseado lá naquela história de Jonatas, em 1 Samuel capítulo 14, versículo 6, onde ele afirma que o Senhor age independentemente das condições humanas. Porque lá o texto diz assim: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. E talvez um dos argumentos de Salomão esteja fundamentado no próprio texto de Eclesiastes 9, versículo 2, tudo sucede igualmente a todos, ou seja, o tempo e os eventos da vida vêm para todo mundo, sucedem para todos, e nós não temos controle da nossa história, e Deus faz o que quer, como quer, a hora que quer, independentemente da situação. Ele usa um fraco Davi para vencer um grande gigante. Deus utiliza um exército gritando, dando 7 voltas ao redor de uma cidade, e depois gritam para destruir uma muralha. Porque Deus faz as coisas de uma outra maneira. No mundo, irmãos, que nós vivemos, esse mundo caótico, esse mundo confuso, esse mundo que parece estar de perna para o ar, muitas coisas tristes, infelizes acontecem. Existem aí desastres naturais, existem catástrofes ecológicas, existem conflitos militares. Há quanto tempo que nós não estamos vendo aí essa luta Israel e Palestina, Ucrânia e Rússia, esses conflitos, essa guerra fria entre Estados Unidos, China, envolvendo tantos outros países também nessa história, até o Brasil agora nessa história, essa guerra por debaixo dos panos. Há um tempo atrás, nós enfrentamos uma grande pandemia que apareceu do nada. Algo que começa na China e se alastrou pelo mundo. E em alguns meses estavam todos enclausurados, os hospitais abarrotados, gente morrendo de tudo quanto é lugar. E ninguém tinha controle de nada. E você chegava no hospital e perguntava aos médicos, eles diziam: a gente não sabe nem como tratar os pacientes. Porque a vida, ela é incerta. Ela traz consigo algumas dificuldades. Por isso que Philip Ryken, ele disse que a vida ela é imprevisível. E uma frase que me marcou muito há uns anos atrás, é uma frase que eu li no livro do Tim Keller, Caminhando com Deus na Dor e no Sofrimento. A vida é trágica. A vida é trágica. Coisas acontecem quando você menos espera. Está tudo planejado e tudo vai por água abaixo. E você hoje está vivendo uma vida que você nunca imaginou que você viveria. Porque a vida é incerta, porque a vida é imprevisível, porque a vida é trágica. Só que, irmãos,
A essa altura, nós podemos tirar conclusões precipitadas. Algumas pessoas, olhando para esse texto, podem fazer as seguintes perguntas: se não é o mais rápido que vence a corrida, então por que eu vou correr? Se não é o mais forte que vence a batalha, então por que eu vou me preparar para a guerra? Se a esperteza não me rende mais dinheiro, por que eu vou me importar com o desenvolvimento da minha mente? Já que tudo depende do destino, então nós precisamos abraçar uma espécie de fatalismo e não nos prepararmos para absolutamente nada. Mas não é essa a conclusão que Salomão quer que nós cheguemos. Ele quer nos fazer refletir sobre algo que vai além da vida que nós temos nesse mundo debaixo do sol. Às vezes, irmãos, algumas coisas acontecem conosco e nós somos influenciados por teologias erradas, equivocadas. Porque Salomão está deixando claro aqui para nós que a vida produz sofrimento. Então o sofrimento faz parte da vida humana. Sofrer é a coisa mais natural nesse mundo. A partir do momento que você nasceu para sofrer. Infortúnios, dificuldades, incertezas, dilemas, variações, problemas vão acontecer e não tem como. Não existe uma vida felizes para sempre debaixo do sol. A vida aqui debaixo do sol, ela é dura, ela é difícil, ela é amarga, ela é injusta, ela é cheia de dor. Então Salomão, ele está nos ensinando o contrário daquilo que a chamada teologia da prosperidade ensina. De que crente não sofre, de que se crente está sofrendo é porque há um encosto na vida dele, se crente está sofrendo é porque ele está em pecado, porque crente não deve sofrer. Isso é uma teologia diabólica, e muitos influenciados por essa teologia assumem aquela frase assim: crente não chora. E às vezes muitos de nós, para tentar passar uma espiritualidade para os outros, a gente segura choro para não demonstrar fraqueza. Se o próprio Cristo chorou quando tomou conhecimento da morte de Lázaro, por que nós não podemos chorar? Às vezes é porque nós queremos se parecer para as pessoas mais fortes, homens e mulheres superpoderosos, imbatíveis, que nada nesse mundo é capaz de causar algum tipo de dor. Não. Crente chora sim, assim como o homem chora. Tem um pessoal que fala que homem não chora. Se homem não chora, então eu não sou homem não, porque eu nunca vi um homem manteiga derretida igual eu. Débora sabe muito bem disso, pode conversar com ela. Começa a ver um filme, um vídeo, já começa a chorar. Então, sentir dor e chorar, irmãos, faz parte da vida. O problema não é sentir dor, o problema não é chorar, o problema é o que você vai fazer com essa dor, ou melhor, como você vai reagir a essa dor. Porque só existem dois caminhos para reagir à dor. O primeiro caminho é o melhor caminho, é correr para o colo do papai. É quando você está sentindo as dores da vida, as angústias, as dificuldades, as incertezas, os problemas, e você corre para Deus e fala: Senhor, o que está acontecendo? Me ajuda, me abraça, me acode, me sustenta, me fortalece. E você então depende de Deus, e você busca a Deus, e você corre para Ele. Mas existe o outro movimento, que esse eu espero que você não faça. É o movimento em direção ao pecado.
que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz por merecer? E você enxuga as lágrimas e olha para Deus e diz: o Senhor não me deu e agora o Senhor vai ver. E você se entrega para o pecado. E você vai se entregar ao pecado como um menino pirracento que não está tendo da parte de Deus aquilo que Ele não te deu. E eu espero que você não tome essa decisão de um menino pirracento só porque Deus não quis te dar aquilo que você queria, só porque Deus te deu sofrimento, só porque Deus te deu provação, só porque Deus te deu tribulação. Muitos crentes param de ler as Escrituras, param de orar, como uma espécie de greve de silêncio com Deus. Eu não quero Deus. Se Ele me amasse, Ele não permitiria tamanho sofrimento. Isso é uma teologia muito, me perdoe a expressão, muito vagabunda, muito medíocre. Muito medíocre. Salomão está nos ensinando a contramão, irmãos. Não, nós não devemos nos entregar ao pecado, mas correr para aquele que sabe que esse mundo é terrível. A partir do versículo 13, Salomão agora nos ensina que a sabedoria é o melhor caminho. O melhor caminho nesse mundo confuso, barulhento, de pernas para o ar, é a sabedoria. E veja aí o que ele diz: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Perceba que ele traz aqui para nós uma resposta diferente diante das dificuldades da vida, diante desse mundo complexo, diante dessa vida que é incerta. No lugar de se entregar a uma espécie de fatalismo, ou no lugar de se entregar ao pecado, vocês precisam buscar o caminho da sabedoria. A sabedoria é o caminho correto para viver nesse mundo. E aí ele conta essa história aqui a partir do versículo 14, de um homem que venceu um rei poderoso por meio da sabedoria. Ele conta essa parábola para nos ensinar a respeito do valor da sabedoria. Só que ele conta aqui que este homem pobre, ou seja, alguém que não tinha riquezas, ele consegue vencer um rei poderoso através da sabedoria. A cidade foi libertada, só que no final das contas, ninguém lembrava daquele pobre. Era um homem simples. E ninguém lembrava mais dele. Ele foi o responsável por uma cidade liberta e ninguém se lembrava mais dele. Diante disso, Salomão nos leva a tirar algumas conclusões. A primeira delas é que a sabedoria, ela é um recurso muito melhor e muito maior do que a força. É melhor ser sábio do que ser forte. Salomão nos ensina também, com base nisso, a chegar numa conclusão de que a sabedoria nem sempre é ouvida. E há provérbios assim: não invista o seu tempo com gente que não quer ouvir conselhos. Conselhos sábios. Insensatos, quando são aconselhados por pessoas sábias, eles viram as costas e às vezes se tornam até mesmo inimigos, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. A verdade machuca, a verdade dói. Nós queremos que alguém diga que nós estamos certos, que está tudo ok.
Mas quando alguém chega e começa a falar que a gente está errado, isso causa uma angústia no nosso coração, e a sabedoria é desprezada. Salomão também nos ensina a chegar numa conclusão de que nós precisamos ter um espírito de receptividade para a sabedoria. No lugar de tapar os ouvidos para conselhos sábios e para a sabedoria, nós devemos abrir os nossos ouvidos para a sabedoria, estarmos dispostos a ouvir. Portanto, a sabedoria sempre será a melhor alternativa. No versículo 17 ele diz: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Ele está dizendo que um homem sábio não sente necessidade de ficar gritando. Quando você precisa gritar para ser ouvido, alguma coisa está errada. Quando você chega ao ponto de gritar, lendo uma vez o livro Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp, ele fala sobre isso. Infelizmente eu erro muito, mas ele fala sobre isso. Quando você grita, quando você quer ganhar a guerra com seu filho, no grito, você está mostrando que você já perdeu a autoridade. E você está querendo conquistar essa autoridade na base do berro. Vai ter uma hora que você vai ter que pegar firme. Mas agora tudo tem que ser na base do grito, tudo tem que ser na base da palavra alta, do brado. Salomão está dizendo aqui: as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Provérbios capítulo 15, versículo 1, um texto que muitos de nós conhecem de cor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, dentro de casa, mais vale palavras dos sábios ouvidas em silêncio, na relação com a esposa, na relação com o marido, na relação com os filhos, na relação com os irmãos na fé, na relação com os colegas, os amigos, os familiares e assim por diante. Nós precisamos tomar cuidado. O sábio sabe como falar, a hora de falar, o jeito de falar, e o sábio sabe como ouvir, a hora de ouvir e o jeito de ouvir. Portanto, Salomão está nos ensinando, irmãos, com todo esse texto, que é inútil nós confiarmos em nossa capacidade. A habilidade humana não pode garantir nenhum êxito. Você pode fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado, e com todo respeito à profissão, ter que viver a vida trabalhando de gari. Conhecimento não lhe garante necessariamente nada. Você pode fazer todo tipo de investimento do mundo. Eu era muito pequeno nessa época, o pessoal aqui mais antigo vai se lembrar quantas pessoas que estavam com dinheiro acumulado na época do Collor e ficou tudo preso. Eu era muito pequeno nessa época, mas eu lembro mais ou menos desse negócio acontecendo. Não importa o quanto da sua sabedoria, os planos que você tem nem sempre vão se concretizar como você gostaria. Você traça o seu caminho, não porque eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer aquilo outro, vou fazer não sei o quê, aí você assim, você assado, aí Deus bem faz assim, ó, sopra os planos todinho. Você que estava com um plano para vir para cá, não vai, um negócio que era assim, não vai, acabou tudo. Ele passa uma borracha naqueles planos todinho.
E você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí Salomão está ensinando o seguinte: quais serão as reações que você vai ter? De buscar o caminho da sabedoria ou o caminho da insensatez? Porque o caminho da sabedoria vai buscar o alto, o caminho da insensatez vai buscar o pecado. Qual que é o caminho que você vai seguir? Quando Deus assopra os planos. Porque é Ele que dirige os passos. Porque é Ele que conduz a nossa história. Então confiar na nossa habilidade, confiar nos nossos recursos, confiar na nossa competência, confiar no nosso conhecimento, na nossa inteligência, confiar na nossa riqueza, isso não diz nada, absolutamente nada. Versículo 18: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Ou seja, boas. Quando você se entrega ao pecado, você causa destruição para si mesmo. Melhor é a sabedoria, não o pecado. Melhor é a sabedoria. Mas que sabedoria é essa? Salomão fala isso 2 vezes no texto. Melhor é a sabedoria, mas que sabedoria é essa? Essa sabedoria de Salomão aqui não é conhecimento, não é inteligência. A sabedoria que Salomão está se referindo não é aquela sabedoria que você adquire através dos livros. A sabedoria que Salomão está se referindo aqui não é a sabedoria que você adquire com os anos de vida. A sabedoria que Salomão está se referindo aqui não é uma coisa abstrata, não é uma coisa, é uma pessoa. E que sabedoria é essa? Nós nos lemos 1 Coríntios capítulo 1, de 18 a 31, a sabedoria de Deus é Cristo Jesus. Melhor é a sabedoria significa melhor é Cristo. Por favor, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 22. Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 22, diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quem é esse Verbo? Cristo. Quem é a sabedoria de Deus? Cristo. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus mandamentos. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Então, eu direi ao Pai, né? Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas.
porque o que me acha, acha a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem é a sabedoria? Jesus. Então, irmãos, a primeira atitude de uma pessoa que quer ser sábia é encontrar a sabedoria. E qual que é a sabedoria? Não são graduações, não é o conhecimento dos anos de existência, é Cristo. Um menino de 10 anos pode ser mais sábio que o senhor de 80, porque um senhor de 80 pode não ter a sabedoria de Deus, e um menino de 10 anos pode ter. Porque a sabedoria não é conquistada por livros e nem por experiência de vida, mas quando você encontra uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. Então a primeira atitude de uma pessoa que busca ser sábia é entregar sua vida a Cristo, é reconhecer que é frágil, que é pecador, que é incompetente, que é insensato e que ele precisa de Cristo, é confessar os seus pecados e crer em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Vocês lembram da história que Salomão contou? Os versículos 14 a 16, ele não está se referindo à história de Cristo, mas nós podemos fazer como analogia, porque Cristo é aquele que veio também para redimir uma cidade caída, uma cidade que estava em perigo por causa do rei, o príncipe das trevas, e ele venceu o príncipe das trevas, porque ele era sábio, e ele não era forte, ele era fraco, num conceito secular, obviamente. Num conceito debaixo do sol, quem era Jesus? Um homem de Nazaré. Quem era Jesus? Filho de Maria e de José. Quem era Jesus? Alguém que andava com os pecadores. Quem era Jesus? Alguém que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas ele foi à cruz e ele pisou na cabeça do príncipe das trevas. Ele foi na cruz e ele pisou na cabeça da serpente, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele conquistou a cidade. E que cidade é essa? A igreja. Ele conquistou a igreja. E nós que somos cristãos e que queremos essa sabedoria, precisamos buscar ao Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Sabe o que eu aprendo com Tiago capítulo 1, versículo 5? Eu posso pedir a Deus que Deus me dê uma casa própria, e Ele pode decidir se vai ou não me dar. Eu posso pedir a Deus que Ele me dê a oportunidade de conhecer a Europa, e Ele pode ou não me dar esse privilégio. Mas tem um pedido que Ele me diz que se eu fizer, Ele vai me dar. Ele não vai pensar em me dar, Ele vai me dar. E o texto diz: peça a Deus sabedoria que Ele dá liberalmente. Ele jamais recusa sabedoria àqueles que pedem. Se você pedir, Ele vai te dar. Portanto, irmãos, é sábio sermos agradecidos pela salvação e o cuidado divino. É sábio nos contentarmos em toda e qualquer situação. É sábio depender de Deus em oração. Entender que a nossa vida depende de Deus. A oração nos ensina a sermos humildes, a reconhecer quem somos. A sabedoria de Deus nos ensina a sermos generosos, a acudir àqueles que precisam. A sabedoria de Deus nos ensina a sermos fiéis. A sabedoria de Deus nos ensina a termos esperança não neste mundo, mas a termos esperança em novos céus e nova terra. Portanto, irmãos, creiamos na sabedoria de Deus e descansemos nela.